Então, dando continuidade ao nosso aprendizado de comandos no terminal, então o próximo comando que a gente vai aprender é o comando echo. Bom, o que esse comando faz? Ele simplesmente retorna para a gente o argumento que a gente fornece para ele. Bom, então, por exemplo, se eu colocar aqui echo texto qualquer, ele vai retornar para mim justamente essa frase, texto qualquer. Então, essa é uma das funcionalidades desse comando echo. Outra funcionalidade desse comando é justamente exibir o conteúdo de algumas variáveis de ambiente, por exemplo. Então, se a gente chamar echo, por exemplo, utilizar uma variável de ambiente aqui que a gente conhece, phone_tutorials. Então, essa aqui é uma variável de ambiente que é criada quando você instala o OpenFOAM e ela te informa justamente o endereço, né, o caminho de onde estão os tutoriais do OpenFOAM. Então, se a gente pressionar o Enter, a gente tem aqui justamente onde está localizado o meu diretório de tutoriais do OpenFOAM, que está instalado na minha máquina. Então, essa aqui é mais uma funcionalidade aí do comando echo. E só relembrando, né, esse caminho, né, esse diretório aqui, tutorials, vai depender muito de como você instalou seu OpenFOAM. No meu caso aqui, ele está nesse caminho, certo? Mas caso você instale o OpenFOAM de uma outra maneira, possivelmente esse caminho aqui será diferente para a sua máquina. Então, só para a gente deixar isso registrado também. Então, clear e vamos para o próximo comando. Então, o próximo comando que a gente vai ver é o comando locate. Então, o que esse comando faz? Esse comando vai retornar para a gente a localização, né, de todos os arquivos de sistema que possuem a determinada palavra, né, ou determinada string que a gente fornecer como argumento para esse comando. Por exemplo, eu vou colocar aqui string, então vamos lá. Aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pode ver, né, lá nos nossos arquivos de sistema, a gente tem dentro do diretório user, lib, python.3.6, a gente tem um string.py. Ou, por exemplo, user, lib, x86-74, linux GNU, a gente tem aqui um lib unistrings. Então, de novo, apareceu aqui a palavra, né, string. Então, e assim por diante, né? Todos esses arquivos aqui que apareceram, eles possuem a palavra string, né, em algum lugar dentro do seu nome, beleza? Então aqui a gente tem lá o string aparecendo de novo. Então essa foi a usabilidade do comando locate. O próximo comando que a gente vai aprender é o comando find. Então ele vai exibir a localização dos arquivos de nome que você der para ele e que estão presentes dentro de um diretório que você forneceu o caminho desse diretório para ele também. Bom, e como que esse comando find funciona? Bom, ele funciona da seguinte maneira. Então a gente fornece então primeiro o caminho desse diretório que a gente quer procurar algo. Então, por exemplo, eu vou procurar dentro do diretório 03, então é o diretório 01, meu diretório, diretório 03. Beleza? Eu quero procurar dentro desse diretório 03 um arquivo que tem o nome arquivo 03. Beleza? Vamos ver se ele encontra esse arquivo dentro desse diretório 03 aqui. Beleza? Vou dar o Enter. Então ele encontrou, né? Dentro do diretório 01, meu diretório 03, eu possuo aqui esse arquivo 03. Vamos ver se eu tenho um arquivo 04. Arquivo 04 também está lá dentro. Arquivo 05 também está lá dentro. Vamos ver se tem um arquivo 06. Bom, o arquivo 06 nada foi retornado, então ele não está lá dentro. Então, essa é uma das funcionalidades também, né? Bem parecido lá com o comando locate, porém mais para a gente descobrir se tem ou não um arquivo dentro de determinado diretório. Então, vamos para o próximo. O próximo comando é o comando grep. Então, o que esse comando ele faz, né? Ele encontra algum conteúdo dentro de algum arquivo. E esse comando é muito útil quando a gente está pesquisando, por exemplo, algum comando, alguma funcionalidade do OpenFOAM dentro dos arquivos de tutorial, para a gente ver como que ele é montado, como que ele é setado dentro de algum caso que já é um tutorial do OpenFOAM. Assim fica muito mais fácil a gente ir aprendendo como que esse comando é setado. Esse comando funciona da seguinte maneira: a gente coloca grep, a gente coloca, por exemplo, a expressão ou parte de uma expressão que a gente quer procurar, e em seguida o nome do arquivo que a gente quer procurar, essa determinada expressão. Então, bom, eu sei que lá naquele arquivo linhas, a palavra linha aparece. Então, eu vou colocar aqui lin, eu quero procurar justamente esse grupo aqui de letras, né, lin, dentro do meu arquivo linhas, que está aqui na minha aula -int-linux.
eu vou dar Enter, e aqui ele vai retornar, né? Então, lá no meu arquivo linhas, essa série de letras, né, L e N, aparece lá nessas linhas aqui. Bom, e outra maneira da gente utilizar o comando grep é com o traço R. Então, o que esse traço R vai fazer? Ele vai pesquisar não só em determinado arquivo, mas em todos os arquivos desse diretório aonde aparece, né, determinado conjunto de palavras ou determinada palavra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para ele procurar ESC, beleza? E vamos ver em quais arquivos, né, que esse conjunto de palavras aparece dentro de todo esse meu diretório aula-intro-linux. Então, vou dar Enter e aqui ele aponta, né? Então, dentro do arquivo atualiza, a gente tem aqui a repetição do ESC, né? Então, a gente tem lá escrevendo tal. Então, ele apareceu aqui em todas essas vezes dentro do arquivo atualiza. E lá no meu script, né, screg.sh, ele também apareceu. Então, é uma outra forma da gente utilizar esse comando grep. Então, por exemplo, só para a gente brincar um pouco mais com esse comando, eu vou copiar esse arquivo atualiza para dentro do diretório 01. Então, eu vou dar um copy no atualiza e eu vou colocar ele dentro do diretório 01. Então, eu copiei lá e eu vou dar de novo esse comando grep-r-esc para a gente verificar se ele vai apontar, né, esse novo arquivo atualiza que está dentro do diretório 01. Eu vou dar um Enter e aqui está, né? A gente está procurando não só lá em um arquivo, mas em todos os diretórios também que estão dentro do diretório aula-intro-linux. Então ele apontou que esse primeiro atualiza e esse segundo que a gente acabou de copiar lá, que também possui o ESC. Então isso aqui ajuda bastante a gente procurar uma determinada função do OpenFOAM, um determinado método, enfim. Então vou dar o clear e a gente pode partir para o nosso próximo comando. Bom, o próximo comando que a gente vai aprender é o comando df. E esse comando ele vai exibir informações sobre a montagem de arquivos do nosso sistema, né? Então, informações no geral sobre o espaço disponível no nosso sistema. Então, se a gente pressionar o Enter, aqui a gente tem as informações em bytes, né? De quanto bytes já foram utilizados, a quantidade utilizada, ele está montado em qual diretório, né? Em qual localização que ele está montado. E a gente também tem o df-h, que ele vai disponibilizar essas mesmas informações, porém em kbyte, megabyte, gigabytes. Então, aqui a gente tem as mesmas informações, porém com outras unidades, né? Então, isso aqui é bastante útil para a gente estar monitorando, né, o quanto de espaço a gente tem disponível para estar lançando uma simulação para rodar. Determinadas simulações consomem bastante espaço de HD e aqui a gente tem essa capacidade de ter essa visualização e esse controle rápido aqui de quanto a gente tem disponível de HD para determinada simulação, por exemplo. O próximo comando é o comando top. Então, esse comando ele vai exibir uma tabela dinâmica com as aplicações e processos sendo executados e quanto de memória e recursos computacionais estão sendo usados por esses processos. Então, eu vou dar aqui um Enter. E aqui a gente tem, né? Então, todos os processos que estão sendo utilizados aqui atualmente e o quanto de processador esses determinados processos estão consumindo na minha máquina. Então, algumas outras informações que podem ser tiradas daqui, se a gente pressionar a tecla 1, a gente consegue visualizar aqui as operações de todos os processadores da minha máquina. E para a gente sair daqui, né, dessa tela, a gente pressiona a tecla Q, beleza? Então, a gente pressiona a tecla Q, a gente sai dessa tabela dinâmica. Então, vou pressionar aqui o Q e a gente volta lá com o nosso comando aqui funcionando normal. Uma outra capacidade do Linux é a gente conseguir lidar com múltiplos arquivos e diretórios de uma vez, né, através de wildcards. Então, só como exemplo, né, eu vou entrar lá no meu diretório 04. Então, se a gente lembrar, eu tenho um diretório 04 dentro do diretório 01. Então, se a gente verificar aqui dentro desse diretório 04, a gente tem um arquivo 03, 04, 05, 06, 07 e tem também esse arquivo06. A gente tem dois i's aqui, né, em vez de ter um u. Então, eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades aqui de alguns wildcards que a gente pode utilizar para manusear mais de um arquivo de uma vez. Então, um desses comandos é o asterisco, né? E o que esse asterisco vai fazer?
Eu vou fazer um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil a gente entender a funcionalidade desse asterisco. Então eu vou copiar e eu vou utilizar aqui a palavra arquivo. Então, copy todos os arquivos que começam com arquivo e eu vou colocar aqui o asterisco. Então, esse asterisco vai falar assim, olha, não me importa o que tem na frente desse O, se é 03, 04, 05, 06, 07, se tivesse um arquivo I, arquivo X, não importaria nada disso. Ele ia pegar todos esses arquivos e ele vai copiar para o diretório 05. Beleza? Então, não importa o que vem depois desse O, ele vai copiar para o diretório 5. E só anotando aqui, né, esse primeiro arquivo aqui, ele não vai copiar justamente porque ele não tem o arquivo, né? É um ARQII. E aqui a gente está colocando um ARQUI. Beleza? Então, isso aqui ele não vai considerar. Então, vamos lá executar aqui esse comando. Então, ele copiou todos esses, para ele ter copiado todos esses arquivos aqui para dentro do nosso diretório 05. Então, vamos entrar aqui no diretório 05, cd, diretório 05, dar um ls, e aqui estão todos os arquivos copiados em um único comando. Então, é uma das facilidades da gente utilizar o Linux. A gente consegue manipular diversos arquivos aqui de uma única vez. Uma outra capacidade, né, é a utilização do ponto de interrogação. E que a gente vai fazer um exemplo justamente com esses dois arquivos aqui, né? O arquivo 06 e o arquivo 06. Aqui tem um I e um tem um U. Bom, vou voltar aqui no diretório. Eu vou criar um diretório 06 aqui. Então, criei um diretório 06 para eu utilizar aqui o ponto de interrogação. Então, esse ponto de interrogação ele é utilizado da seguinte maneira. Eu vou dar um copy e vou colocar o ARQ, ponto de interrogação, IVO 06, e eu vou copiar todos esses arquivos 06, né? E aqui esse ponto de interrogação não vai me importar qual caractere tem aí, se é um I, se é um U, se é um X, se é um T, enfim, qualquer caractere ele vai copiar e eu vou jogar dentro do diretório 06. Então, vou dar um Enter. E se eu entrar no diretório 06 e der um ls, aqui a gente tem os dois arquivos 06, né? Um com I e um com U. Então, essa é uma das facilidades aí de estar se utilizando o Linux, né? A gente tem essa capacidade de manipular diversos arquivos de uma única vez. Então, por exemplo, eu queria manipular todos os arquivos que têm uma extensão .zip. Então, eu utilizaria assim, um asterisco.zip, um copy, né? Asterisco.zip. Isso aqui estaria pegando todos os arquivos que tem a extensão .zip e estaria jogando aqui no diretório X. Essa aqui seria uma das usabilidades, né, desse asterisco. Bom, quanto aos comandos necessários para a utilização do Linux, eu acredito que esses são os principais, né, que vão suprir as nossas necessidades durante o curso. Então, eu vou dar mais algumas dicas para a utilização do terminal, de alguns atalhos, de algumas eu já até cheguei a comentar aqui durante essa explicação sobre os comandos, né? Porém, esse vídeo ficou bem denso, com bastante comandos, então vou finalizar ele por aqui e a gente dá essa continuidade no próximo vídeo. Tchau, tchau!